E aí, pessoal, reta final para o concurso do TJRJ e a gente sabe, cada detalhe da Lei 14.133 pode ser o que decide a aprovação. E quando o assunto é contratos administrativos, olha, a banca FGV tem um estilo bem particular. Essa análise aqui é um guia estratégico para a gente focar exatamente naquilo que a banca adora cobrar. Vamos mergulhar nisso? Pensa bem, a lei é gigante e o tempo é curto. Aí fica aquela pergunta, né? No meio de tantos artigos sobre contratos, onde é que a FGV realmente mira? Estudar tudo com a mesma atenção não dá e, sinceramente, nem é inteligente. O segredo é ter estratégia. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos desvendar o padrão da FGV, sacar quais são os detalhes, as pegadinhas, aquelas exceções que são a cara da banca. A ideia é fazer o estudo virar um tiro certeiro. Então, aqui está o pulo do gato, a grande verdade sobre a FGV. Ela raramente vai cobrar o óbvio, a regra geral que todo mundo decorou. O que a banca quer saber é se o domínio vai além, se as exceções, os prazos específicos, aqueles percentuais que fogem à regra e os detalhes de procedimento, se tudo isso está na ponta da língua. É aí que a preparação faz toda a diferença. E o nosso primeiro campo minado, digamos assim, é a duração dos contratos. Parece um assunto simples, né? Mas a mistura de regras e exceções aqui é um prato cheio para a FGV criar aquelas questões que podem ser decisivas. Dá uma olhada aqui, a imagem deixa bem claro o X da questão. A regra geral, o básico, é a vigência limitada ao orçamento, com prazo máximo de 5 anos. Mas, é claro que a FGV vai olhar para o lado e perguntar da exceção, a chance de prorrogar por até 10 anos. E aí, quando é que isso pode acontecer? A resposta está aqui, nos chamados serviços de natureza contínua. Pensa naqueles serviços que não podem parar para a máquina pública continuar funcionando. Limpeza, vigilância, manutenção, como a necessidade é constante, a lei abre essa brecha para uma vigência estendida, de até 10 anos. E entender bem esse conceito é a chave para não cair em nenhuma pegadinha sobre prazos. Beleza, vamos para o próximo ponto-chave: garantias contratuais. A administração pública, claro, precisa se proteger se o contratado falhar. E dominar essas regras de garantia é a forma de proteger os pontos na prova. A regra geral é um percentual padrão de até 5% do valor do contrato. Não importa a modalidade, caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Mas a gente já sabe que a FGV vai além. Ela quer saber se as particularidades de cada um estão claras. Na caução, o que importa? A liquidez. No seguro, a cobertura exata da apólice. Na fiança, a solidez de quem está garantindo. São esses detalhezinhos que valem ouro. E aqui a gente volta para o nosso ponto inicial sobre exceções. A regra dos 5% pode subir para até 10%. Mas quando? Em contratos que envolvem obras e serviços gigantes, de alta complexidade e com riscos enormes. Essa é a questão clássica da FGV. Ela descreve um cenário super complexo e pergunta qual o percentual máximo da garantia. A resposta está na exceção. Certo, agora vamos ver como um contrato acaba. A forma como a administração pode extinguir um contrato por decisão própria é um tema cheio de formalidades. E cada uma dessas formalidades pode, como diz aqui, anular uma questão se a gente não prestar atenção. A administração não pode simplesmente acordar e decidir romper o contrato. Existe um rito, um passo a passo obrigatório. Primeiro, uma justificativa formal tem que estar lá, registrada no processo. Segundo, isso é fundamental, tem que garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa para o contratado. E só então, por último, vem a decisão final da autoridade. A FGV pode muito bem criar uma questão onde um desses passos é pulado, o que tornaria o ato ilegal. E dentro desse tema de extinção, tem dois conceitos que são uma fonte clássica de confusão: anulação e revogação. A diferença é crucial, gente. A anulação acontece por ilegalidade e o efeito dela é retroativo, o famoso ex tunc. É como se o contrato nunca tivesse sido válido. Já a revogação acontece por conveniência e oportunidade, ou seja, o contrato era legal, mas não é mais interessante para a administração. Por isso, os efeitos são ex nunc, valem só dali para frente. Ufa, passamos pelos pontos mais críticos. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo num checklist final. Uma ferramenta poderosa para aquela revisão de véspera. Esse aqui é o nosso checklist de ouro. Primeiro, prazos. Tem que saber quando são 5 anos e quando cabem os 10. Segundo, garantias. Domine a regra dos 5% e, claro, a exceção dos 10%. Terceiro, extinção.
Nunca, jamais confundir anulação com revogação. E quarto, formalidades. Lembre sempre do rito que garante o contraditório e a ampla defesa. Isso tem que estar na memória. Com o tema de contratos mais mastigado, fica uma provocação para o próximo passo nos estudos. A segurança para diferenciar as hipóteses de contratação direta como dispensa e inexigibilidade está em dia? Porque a FGV adora esse tema. E dominar essas diferenças pode ser o que garante a vaga. A classificação, no final das contas, pode de fato depender disso. Bons estudos!